o tribunal de Cristo, a distribuição dos nossos galardões. Eu disse no começo, há galardão para aqueles que pregam o evangelho, para aqueles que fazem a obra do Senhor. E Jesus Cristo promete que ele traz o galardão para distribuir com sua igreja. Né? Aqui eu posso dar uma pausa e pedir para você abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Jesus está falando. Apocalipse 22, versículo 12. Eu vou ler o 13 também. Versículo 12 diz: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Glória a Deus! Jesus está voltando e ele não vem de mãos vazias. Ele promete que ele cedo vem e ele traz um galardão na sua mão para distribuir a cada um segundo a sua obra. No 13 ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Amém? Então Jesus Cristo está voltando e ele traz um galardão. Quem é de vocês que, sabendo que alguém está vindo trazer algo para você, uma recompensa, você não fica animado? A esperança começa a fluir de nós, a alegria. Jesus está voltando. Eu acho que a gente não ficaria animado se a gente já soubesse que não vai ganhar nada com a vinda de Cristo. Mas nós já ganhamos tudo com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nós já ganhamos pela graça, a salvação. Ele nos tirou de uma condição de condenados e nos trouxe para um reino, para reinar com ele, para uma condição de filhos de Deus, salvos por toda a eternidade. Então, essa vinda de Cristo iminente, ela gera em nós esperança. E principalmente aqueles que estão cumprindo a palavra de Deus, cumprindo os princípios da palavra de Deus, aqueles que estão pregando o evangelho, aqueles que estão vivendo uma vida de santidade, aqueles que estão sendo obedientes ao Senhor, obedientes ao seu pastor, obedientes à igreja, obedientes servindo a Deus e aos irmãos, aqueles que estão em dia, vivendo uma vida de fé, sem dúvida, sem incredulidade, agradando a Deus. Aqueles que têm consciência de quem são em Cristo, eles estão felizes. Estão na expectativa, como uma noiva fica na expectativa quando vem chegando o dia do seu casamento. Nós somos a noiva. E nós, a igreja do Senhor, estamos na expectativa da vinda dele. Então você concorda comigo que saber que Jesus Cristo pode voltar hoje gera em nós alegria? Glória a Deus! Gera em nós alegria e esperança. Ele pode voltar hoje. A qualquer momento, pode ser hoje, pode ser agora. Eu espero de todo coração que esse celular fique filmando sozinho aqui. E eu, no abrir e fechar de olhos, vai encontrar com meu Senhor Jesus no céu. É isso mesmo, Maranata. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Isso é o que sai da boca do crente, com esperança, que crê em Jesus, que crê na palavra dele. Ele prometeu, Apocalipse 22, 12, e eis que cedo venham. Amém? Isso é escatologia. André, onde é que está o evangelismo? Pronto, a gente vai entrar no evangelismo agora. Agora vamos ver o outro lado. Da mesma forma que a consciência de eternidade nos traz esperança, ela deve também trazer ao nosso coração temor, compaixão. Porque seria muito egoísta nós ficarmos alegres, entusiasmados, porque Cristo pode voltar a qualquer momento, sabendo que tem muitas vidas lá fora condenadas. Condenadas precisando dessa palavra. A Bíblia diz que só há salvação em Jesus Cristo. A gente acabou de ler Romanos, capítulo 10. No versículo 9 e 10, só tem como ser salvo se confessar Jesus e crer no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. É assim que é salvo. E o próprio texto diz, como é que as pessoas vão crer se não conhecem, se não ouvem falar desse Jesus? Como vão crer em Jesus se não há quem pregue? Como vão crer em Jesus se não enviar aqueles que vão pregar o evangelho?
para eles crerem, é necessário que alguém seja enviado e fale de Jesus. No texto de Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que fé é essa? A fé para crer em Jesus. O texto diz, para ser salvo tem que crer em Jesus. Porém, que para crer em Jesus, é necessário que as pessoas ouçam falar de Jesus. É necessário que alguém pregue Jesus. E quando a pessoa prega a palavra de Deus, essa fé é gerada no coração dessa pessoa, e essa pessoa agora ela pode crer em Jesus como seu Salvador. Mas se a gente não sair para pregar o evangelho, se o evangelho não for pregado em todo lugar, a toda criatura, como as pessoas vão crer em Jesus Cristo? Se não ouvem falar dele. Então, saber que nós estamos nos últimos dias, saber que o fim dos tempos está acontecendo agora, saber que Jesus Cristo pode arrebatar a igreja a qualquer momento, ao mesmo tempo que nos alegra, também nos constrange a pregar o evangelho, porque a qualquer momento o arrebatamento da igreja pode acontecer. E se ele acontecer hoje, quantas vidas ainda não receberam o evangelho? Quantas vidas não foram alcançadas pela palavra de Deus? Sabe, eu penso que o Senhor Jesus já não arrebatou a igreja. De fato, eu penso isso, e a Bíblia diz isso. É porque existe uma paciência em Deus. Existe uma longanimidade em Deus. A Bíblia diz que é vontade de Deus que todos sejam salvos. É por isso que Deus deu o seu filho. Ele entregou o seu filho à morte. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É a vontade de Deus que as pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus e sejam salvas dessa condenação eterna. E nesse momento, as testemunhas de Jesus Cristo para pregar o evangelho, para que essas pessoas recebam a palavra e tenham fé e creiam em Jesus Cristo, as testemunhas somos nós. Então, se você tem consciência da eternidade, se você estuda a respeito do tempo do fim, se você aprende sobre escatologia e dentro de você isso move uma esperança, uma alegria de que Cristo está voltando, ao mesmo tempo, isso também constrange seu coração, traz para você uma urgência de pregar o evangelho. Amém?